do livro Raios de Luz, volume 1, de Antônio de Aquino, psicografado por Luadir João Junqueira de Matos. Lição 7. O coração e a fé. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Ao longe, no fundo azul cobalto do céu, perpassam farrapos de nuvens. Na planície, que aos olhos humanos parece intermina, o verde da vegetação vai se esbatendo até encontrar o azul do céu. Não se sabe na aparência onde começa um e termina o outro. No ar calmo da tarde que morre, há como que ametistas trituradas, polvilhando o espaço. Paradas, silenciosas como braços sem vida, as pás de um moinho cessaram de se mover. O moinho, ao crepúsculo, inerte e mudo, é triste como tristes são as coisas que jazem em abandono. E por que cessou ali o movimento? Por que secaram as águas travessas do regato que o punham em trabalho, tornando louro ou nível grão em pó, fulvo ou alvadio? Sim, um homem desviou o curso das águas e o fileite que ficou foi se definhando, bebido pela secura da terra, até desaparecer totalmente. O leito de areias muito brancas, muito claras, faz lembrar a face ebúrnea do ancião, que após o correr das lágrimas, macerada e seca, nada mais ressumbra que resignação. Pois assim, o moinho emudeceu a sua voz, porque já não mais havia a música irrequieta das águas para encher de harmonias o trabalho. O coração humano é também um formoso moinho. Moe o grão do bem e o transforma no pão sadio da caridade. Ficará, no entanto, ao abandono, se não tiver para movê-lo a água clara da fé, que é a única força capaz de fazer do coração humano o eterno moinho cantante e produtivo. Vós sois, portanto, os moleiros do bem. Não deixeis nunca em silêncio esses moinhos divinos, para que o pão sublime da caridade não falte jamais aos famintos de amor, de justiça, de paz e, sobretudo, de fé na magnificência do Senhor. Separa o cenário deste quadro do moinho abandonado. O céu e a terra juntaram-se na aparência para a realização do quadro real de vossa vida no além. O céu e a terra estarão realmente integrados para a vossa ventura. Deus dar-vos-á os grãos para que o vosso moinho cante em trabalho para o universo, ao som das águas da fé, a maior de todas as músicas, que é a da caridade. Ficai em paz, em nome do Cristo de Deus. Antônio de Aquino. Antônio de Aquino inicia o texto nos descrevendo uma natureza belíssima. De uma forma poética, ele vai nos relatando essa natureza, esse cenário, e vamos nos transportando para esse lugar de calma, de paz. E ali, diante dessa natureza, ele vai nos falando sobre um moinho que ali se encontra, um regato abandonado. Ele faz essa comparação, que somos esse moinho, que o nosso coração é como um moinho, que a fé são como as águas que moviam esse moinho, e que o moleiro, trabalhador, proprietário desse moinho, somos nós, aqueles que já trabalham no bem. Então, ele
relata a história desse moinho ali, quieto, silencioso, abandonado, sem funcionar. As águas foram desviadas e o moinho ficou ali, fazendo parte, né, do retrato daquela imagem, daquela paisagem, mas sem funcionamento nenhum. Então, ele, fazendo essa comparação, ele diz que possamos estar atentos, vigiando os nossos pensamentos, como nos ensinou o nosso amado Mestre Jesus, para que não nos tornemos também moinhos sem funcionamento. Se abraçamos o convite de Jesus para o trabalho na sua seara divina, se já nos encontramos buscando conhecer o seu evangelho de luz e praticar, é preciso que fiquemos atentos diante principalmente das dores que nos batem à porta, em formas de provação ou expiação, que muitas das vezes nos paralisa, muitas das vezes nos entristece, muitas das vezes perdemos a força, essa força da fé. E quando perdemos essa força da fé, nos distanciamos de Deus. Então é necessário esse entendimento de que a fé, ela nos impulsiona para a prática da caridade. Ela nos impulsiona para esse trabalho do bem. Semear amor, esperança, consolo nos corações aflitos. Jesus conta conosco. Espera que possamos estar em funcionamento, sermos produtivos, transformar o grão em alimento, os grãos que Deus nos oferece como oportunidades o tempo todo. Quando nos colocamos na prática do amor ao próximo, esses espíritos bondosos, esses guias que nos estão sempre conduzindo, eles nos mostram caminhos para que possamos cada vez mais, através desse trabalho no bem, buscar a nossa evolução, a nossa iluminação, a nossa aproximação com Deus. É naturalmente normal, diante das dores, sim, esmorecer, entristecer, chorar. Pararmos alguns momentos, até mesmo para a reflexão. Analisarmos o tamanho da nossa fé, analisarmos se realmente confiamos nesse Pai amoroso de justiça e bondade e nesses espíritos que nos conduzem nesse trabalho do bem que fazemos parte, como formiguinhas, colaborando com a evolução do planeta, com a evolução dos nossos irmãos. Então, que possamos refletir como estamos agindo com o conhecimento que já adquirimos do Evangelho de Jesus, seja que religião estivermos. Precisamos ser produtivos como um moinho, trabalhar, produzir o alimento. No momento de mudança de ciclo do planeta, passamos por situações muito delicadas, difíceis. Precisamos levar esse abraço, essa palavra amiga, aos que se encontram em aflição. E se nossa fé for fortalecida a todo tempo, se buscarmos deixar essa fé ativa em movimento, diante até dos nossos erros e quedas, provações, nós vamos ter essa força poderosa como Antônio de Aquino,
nos relatou. Poderosa. A fé, ela tem uma força poderosa para que a gente possa praticar a caridade. A caridade em nome do próximo. A caridade em nome do planeta. A caridade para conosco mesmo. E para que essa caridade possa ser contínua, mesmo diante das nossas dificuldades, onde esquecemos das nossas dores e partimos para sermos aqueles trabalhadores fiéis de Jesus, com força de vontade, abraçando as tarefas que promovem o bem no mundo, nós vamos cada vez mais nos sentindo fortalecidos, enriquecidos por esse amor divino, nos aproximando de Deus. Sabemos que nossa fé ainda é muito pequenina. Nossa fé, muitas das vezes, é até menor do que um grão de mostarda. Mas precisamos nos reerguer. Nos reerguer todos os dias. Nos colocarmos a serviço de Jesus e do Pai e dizer: Jesus, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Para que possamos ser esse moinho em movimento que dá exemplo para tantos outros moinhos, tantos outros corações. Para que possamos promover o bem nos corações daqueles que estão perdidos, desiludidos, e que ainda não sabem e não encontraram essa fé, que é essa luz que move os nossos passos, que não nos deixa cair por muito tempo, não nos deixa desistir, não nos deixa desacreditar, de acreditar num mundo melhor, de acreditar que somos capazes, que temos sim as virtudes adormecidas e que precisamos praticar as lições de Jesus, obedecer às leis divinas para que essas virtudes resplandeçam e também iluminem muitos outros. Que possamos acreditar na nossa capacidade de amar ao próximo, acreditar na capacidade das nossas realizações, onde quer que seja. Deus nos criou todos simples e ignorantes, todos iguais, temos todas as capacidades para nos tornarmos espíritos angelicais, puros, e que possamos estar atentos, fazendo esse movimento, lembrando sempre desse moinho que Antônio de Aquino nos traz como referência, esse moinho, para que possamos, diante desse trabalho, dessa busca, dessa fé viva, cada vez mais produzir na seara de Jesus. Cada vez mais abraçando essas tarefas, com responsabilidade, com disciplina, com força de vontade, com esperança, para que ela nunca se acabe. E, acima de tudo, com alegria.